Hollywood tem uma longa história de traidores. Até mesmo a velha Hollywood estava cheia de parceiros infiéis. Quase todos os outros atores tinham um relacionamento fora do casamento. Muitos conseguiram manter isso em segredo, mas muitos foram pegos imediatamente e tiveram que enfrentar o julgamento da mídia. Aqui vamos falar sobre 15 das traições mais controversas da Hollywood clássica. Clark Gable. Clark Gable, coroado o rei de Hollywood, era tão famoso por seu carisma quanto por seus inúmeros casos ao longo de seus tumultuados casamentos. Sua traição mais notória ocorreu durante seu casamento com sua terceira esposa, a amada atriz Carole Lombard. Enquanto Lombard estava fora promovendo títulos de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, Gable teve um caso bem documentado com a jovem estrela Lana Turner, que na época tinha apenas 19 anos. O relacionamento era um segredo aberto em Hollywood, com Lombard supostamente ciente da infidelidade, apesar das tentativas de Gable de mantê-lo discreto. A tensão causada pela infidelidade de Gable pode ter contribuído para a decisão de Lombard de encurtar sua turnê de títulos de guerra em janeiro de 1942. Tragicamente, essa decisão levou à sua morte em um acidente de avião perto de Las Vegas, Nevada, quando a aeronave em que viajava colidiu com uma montanha. O caso de Gable com Turner e o luto subsequente após a morte de Lombard se tornaram um dos mais infames escândalos da velha Hollywood. As infidelidades de Gable não se limitavam ao seu relacionamento com Turner. Ao longo de seus casamentos, ele era conhecido por perseguir outras mulheres sem muita consideração por seus votos matrimoniais. Um incidente notável envolveu a atriz Myrna Loy, com quem Gable supostamente teve um encontro apaixonado que a deixou com um chupão visível no pescoço após ele a acompanhar até a porta de sua casa depois de uma saída à noite. Apesar de ser casado com outra mulher na época, o charme e o status de Gable pareciam protegê-lo de consequências profissionais significativas. Robert Mitchum. Robert Mitchum, o icônico ator conhecido por seu visual robusto e voz distinta, estava longe de ser fiel à sua esposa, Dorothy Spence Mitchum, durante o longo casamento deles, de 1940 a 1997. Os biógrafos e contemporâneos de Mitchum documentaram suas inúmeras aventuras ao longo do relacionamento. Era conhecido por perseguir várias atrizes e outras mulheres em Hollywood, apesar de ser pai de 3 filhos. O próprio Mitchum reconheceu suas falhas como marido, afirmando famosamente: "Eu fui um bom pai, mas um mau marido." Suas infidelidades eram de certa forma toleradas pelos padrões de Hollywood da época, embora certamente causassem tensões pessoais. O caráter complexo de Mitchum fez dele uma figura fascinante na história de Hollywood, com sua vida pessoal adicionando a mística que o cercava. O padrão de infidelidade de Mitchum começou cedo em seu casamento com Dorothy, com quem se casou em 1940. Ao longo dos seus 57 anos de casamento, Mitchum foi repetidamente associado a várias coestrelas e socialites de Hollywood. Seus casos eram, segundo relatos, numerosos e indiscriminados, com biógrafos destacando seu olhar errante como uma característica definidora. Apesar de sua reputação, Mitchum mantinha um certo charme que parecia isolá-lo das consequências profissionais que poderiam ter destruído pessoas menores. Carreiras. Seu comportamento era um tanto típico das estrelas masculinas na era de ouro de Hollywood, onde os sistemas de estúdios frequentemente protegiam seus principais atores de escândalos públicos. A filosofia pessoal de Mitchum parecia abraçar um certo desprendimento da moralidade convencional, vendo seu sucesso profissional como separado de suas indiscrições privadas. Essa separação permitiu que ele permanecesse um dos atores mais respeitados de Hollywood, apesar de suas falhas conhecidas como marido. David Niven. David Niven era renomado por seu charme irresistível e personalidade magnética, que se estendia além da tela prateada para sua vida pessoal, de maneiras que frequentemente cruzavam limites éticos. Seu casamento com Riordes, que durou de 1946 até sua morte em 1983, foi marcado por um padrão de infidelidade que amigos e colegas descreviam como quase inerente ao seu caráter. O olhar vagante de Niven era bem documentado nos círculos de Hollywood. Ele era conhecido por buscar inúmeros casos com atrizes, socialites e outras mulheres ao longo de seu casamento. Seus amigos observavam que ele possuía um apetite sexual robusto, e que ser infiel parecia ser algo natural para ele, quase como se fosse uma extensão de sua personalidade carismática. Ao contrário de alguns de seus contemporâneos que tentavam esconder seus casos, as infidelidades de Niven eram de certa forma abertamente reconhecidas,
embora raramente discussão, na imprensa devido aos diferentes padrões de tempo. O primeiro casamento do ator com Primula Rollo terminou tragicamente quando ela morreu em um acidente estranho, apenas 6 anos e meio após a união. Essa catástrofe pessoal parecia definir um padrão para a abordagem de Niven aos relacionamentos. Em vez de encontrar estabilidade, após seu segundo casamento com Hjordis, ele continuou seu padrão de buscar outras mulheres, apesar da estabilidade de sua vida doméstica. Apesar dessas falhas pessoais, Niven manteve seu status como uma das figuras mais queridas de Hollywood. Seu charme, sagacidade e maneirismos elegantes na tela criaram uma imagem pública que parecia ofuscar suas indiscrições privadas. Colegas frequentemente o descreviam como uma companhia encantadora, com sua mente ágil e habilidade de contar histórias, tornando-o um favorito em festas e encontros sociais. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, a figura icônica do cinema primitivo conhecida por seu personagem vagabundo, viveu uma vida marcada por brilhantismo artístico e controvérsias pessoais. Seus relacionamentos com mulheres muito mais jovens ao longo de sua vida foram amplamente documentados e discutidos, contribuindo significativamente para sua complexa imagem pública. O primeiro casamento de Chaplin com Mildred Harris, em 1918, ocorreu quando ela tinha apenas 16 anos, e ele 29. O casamento foi motivado por uma alegação falsa de gravidez, embora ela tenha realmente dado à luz ao filho deles, Norman, que tragicamente morreu 3 dias após o nascimento. A união deles foi repleta de dificuldades, com Chaplin sendo supostamente emocionalmente distante e frequentemente infiel. O casamento terminou em divórcio em 1920 após apenas 2 anos, com Harris alegando crueldade nos processos legais. Seu segundo casamento com Lita Grey ocorreu sob circunstâncias igualmente controversas. Grey tinha 16 anos quando se casaram em 1924, com Chaplin tendo 35 anos na época. O relacionamento começou quando Grey tinha apenas 15 anos, levantando preocupações sobre estupro de menor, de acordo com a lei da Califórnia. O casamento produziu 2 filhos, mas terminou em um amargo divórcio em 1927, com Grey recebendo o que então foi o maior acordo de divórcio na história de Hollywood. Mais de $800 mil, equivalente a aproximadamente 14 milhões de dólares hoje. O terceiro casamento de Chaplin, com a atriz Paulette Goddard, em 1936, o viu casar com uma mulher 22 anos mais jovem. Embora o casamento deles tenha sido aparentemente mais amigável, ainda assim terminou em divórcio em 1942. Seu último casamento, em 1943, com Una O'Neill, filha do dramaturgo Eugene O'Neill, ocorreu quando ela tinha 18 anos e ele tinha 53. Este casamento durou até sua morte em 1977 e resultou em 8 filhos. Esses relacionamentos, particularmente aqueles com mulheres que mal saíram da adolescência, enquanto Chaplin estava em seus 30 e 40 anos, eram considerados escandalosos pelos padrões da sua época. As diferenças de idade significativas e as circunstâncias que cercam alguns desses casamentos, incluindo possíveis acusações de estupro estatutário, alimentaram a indignação pública e as críticas da mídia. Chaplin foi acusado de ter um complexo de Lolita, um termo que faz referência ao seu padrão de buscar mulheres muito mais jovens. Apesar dessas controvérsias, as contribuições artísticas de Chaplin para o cinema eram inegáveis. Seu trabalho como cineasta, ator e compositor lhe rendeu reconhecimento e aclamação global. Sua habilidade em criar comédia que ressoava além das fronteiras culturais o tornou uma das figuras mais importantes na história do cinema. A tensão entre sua persona pública, como uma figura amada da comédia, e sua vida privada, como um homem que repetidamente buscou relacionamentos com grandes disparidades de idade, criou um legado complexo. Embora seu gênio artístico parecesse lhe conceder certa licença em sua vida pessoal, seu comportamento não ficou sem consequências. O escândalo em torno de seus relacionamentos contribuiu para seu eventual exílio dos Estados Unidos em 1952, quando foi acusado de simpatias comunistas e conduta imoral. Elizabeth Taylor. A vida amorosa tumultuada de Elizabeth Taylor era tão lendária quanto sua carreira cinematográfica, talvez com sua traição mais infame ocorrendo quando ela tomou Ed Fisher de sua amiga próxima, Debbie Reynolds. As duas atrizes eram amigas há mais de uma década, tendo se conhecido no set de A Mocidade é Assim Mesmo, em 1944, quando Taylor tinha apenas 12 anos de idade. A amizade delas se aprofundou ao longo dos anos, com Reynolds servindo até mesmo como madrinha de Taylor quando ela se casou com Conrad, Nicky Hilton, em 1950.
A traição começou em 1958, quando Taylor, em seguida casada com Mike Todd, conheceu Eddie Fisher, que era casado com Debbie Reynolds. Após a morte de Todd em um acidente de avião em 1958, a relação de Taylor e Fisher se intensificou durante as filmagens de Cleópatra em 1960. O caso deles se tornou de conhecimento público, causando um escândalo nacional. Reynolds ficou devastada, afirmando em sua autobiografia que se sentiu violada pelas ações de Taylor. A comoção da mídia em torno do caso foi sem precedentes, com jornais chamando-o de o triângulo amoroso mais divulgado desde Tristão e Isolda. Taylor foi amplamente criticada pelo público e pela imprensa por seu papel em terminar o casamento de sua amiga. O escândalo prejudicou temporariamente sua carreira, com alguns fãs se voltando contra ela. Essa reviravolta dramática nos eventos foi apenas um capítulo na complexa história romântica de Taylor. Ela foi casada 8 vezes, com 7 homens diferentes, incluindo 2 casamentos com Richard Burton, que também foram cheios de brigas públicas, reconciliações e... seus relacionamentos eram frequentemente caracterizados por intensa paixão e igualmente intensas consequências, refletindo sua natureza impulsiva e disposição para buscar o amor, apesar das consequências. Vivien Leigh. O caso de Vivien Leigh com Laurence Olivier é um dos escândalos românticos mais famosos da velha Hollywood, começando com uma traição significativa dos seus compromissos anteriores. Leigh era casada com o advogado, Leigh Holman, enquanto Olivier era casado com a atriz Jill Esmond, quando o relacionamento deles começou no início da década de 1930. O caso começou durante uma produção de The Mask of Virtue, em 1932, onde Leigh e Olivier contracenaram. A química entre eles foi imediata e intensa, levando a um relacionamento apaixonado que logo se tornou o assunto das rodas teatrais de Londres. Ambos estavam em casamentos infelizes. Leigh com Holman, com quem ela se casou em 1928, quando tinha apenas 20 anos, e Olivier com Esmond, com quem ele se casou em 1931. O caso criou escândalos significativos, tanto em suas vidas pessoais quanto profissionais. O marido de Leigh, Holman, pediu o divórcio em 1936, citando Olivier como a razão para o rompimento do casamento deles. O divórcio de Olivier de Esmond foi igualmente público e contencioso, com Esmond supostamente dizendo: "Eu sabia desde o início que não podia competir com Vivien Leigh." Apesar do estigma social do divórcio na época, especialmente para figuras públicas, o casal se casou em 1940 após ambos obterem seus divórcios. A união deles se tornou uma das parcerias mais celebradas de Hollywood, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Eles apareceram juntos em vários filmes, incluindo o vencedor do Oscar E o Vento Levou, e Ana Karenina. No entanto, o casamento deles não foi sem desafios. A fama crescente de Leigh como protagonista às vezes causava tensão, especialmente quando Olivier lutava com seus próprios ciúmes profissionais. A batalha de Leigh com o transtorno bipolar e as pressões de suas carreiras criaram uma tensão adicional em seu relacionamento. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead foi uma das figuras mais carismáticas e controversas de Hollywood durante a era de ouro do cinema. Conhecida por sua voz distintiva, presença dramática e liberdade sexual sem remorsos, Bankhead desafiou as normas convencionais de sua época, particularmente em sua abordagem ao casamento e aos relacionamentos. Bankhead se casou com John Emery, um produtor da Broadway, em 1927. A união deles era mais um arranjo de negócios ou conveniência social do que um casamento tradicional. Emery, que era gay, reconheceu que casar-se com Bankhead lhe proporcionaria cobertura social, enquanto Bankhead viu o casamento como uma oportunidade para avançar em sua carreira e ganhar status social nos círculos teatrais de Nova York. A bissexualidade de Bankhead era um segredo aberto em Hollywood e nos círculos teatrais, embora permanecesse em grande parte escondida do público devido às normas sociais da época. Ela era conhecida por ter relacionamentos tanto com homens quanto com mulheres durante seu casamento. Alguns de seus casos notáveis incluíam William Powell, Clifton Webb, Dorothy Sebastian, Marlene Dietrich. Bankhead era notória por sua disposição de se envolver com vários parceiros simultaneamente e abertamente. Ela não se desculpava por sua liberdade sexual, afirmando em uma entrevista de 1934, "Acredito no amor livre. Acho que as pessoas devem amar quem quiserem, quando quiserem e como quiserem.
A abordagem de Bankhead ao casamento e relacionamentos representava um J, uma rejeição deliberada das expectativas maritais convencionais. Ela via seu casamento não como uma restrição à sua liberdade, mas como uma estrutura que lhe permitia seguir sua carreira e seus interesses sexuais sem censura social. Essa atitude era notavelmente progressista para sua época, embora certamente gerasse escândalo e fofocas. Embora a vida pessoal de Bankhead fosse frequentemente discutida em sussurros a portas fechadas, sua reputação profissional sofreu menos do que se poderia esperar. Seu talento como atriz e sua presença magnética no palco garantiram que ela permanecesse em alta demanda, apesar de seu comportamento não convencional. No entanto, sua reputação a impediu de alcançar o mesmo nível de aceitação mainstream que algumas de suas contemporâneas de comportamento mais convencional. A disposição de Bankhead em viver abertamente nos seus próprios termos fez dela uma figura escandalosa e intrigante na velha Hollywood. Ela abriu caminho para futuras gerações de artistas que desafiariam as normas sociais em torno da sexualidade e dos relacionamentos. A história dela ilustra como algumas celebridades navegavam a tensão entre liberdade pessoal e imagem pública, em uma época em que a discrição era frequentemente necessária para a sobrevivência na carreira. Jayne Mansfield. Jayne Mansfield, o símbolo sexual loira platinada das décadas de 1950 e 1960, abriu caminho através de Hollywood com sua persona provocativa e disposição para desafiar as normas sociais sobre a sexualidade feminina. Nascida Vera Jane Palmer em 1933, ela ganhou fama com seu cabelo loiro distinto, figura curvilínea e abordagem ousada em relação à sua carreira e vida pessoal. Mansfield foi casada 5 vezes ao longo de sua vida, com seu primeiro casamento acontecendo aos 17 anos com Earl Mansfield, cujo sobrenome ela manteve profissionalmente. Seus casamentos subsequentes com Mickey Hargitay, Roger Smith, Sam Brody e novamente Mickey Hargitay tornaram-se matéria para os tabloides. Cada casamento foi marcado por seus próprios dramas, com Mansfield frequentemente sendo ligada a outros homens enquanto ainda era casada. Seus casos foram numerosos e bem documentados, com rumores circulando sobre relacionamentos com várias figuras de Hollywood, incluindo Frank Sinatra e Tony Curtis. A disposição de Mansfield para discutir sua sexualidade abertamente e buscar relações, apesar de compromissos existentes, a tornaram uma figura controversa. Os tabloides sensacionalizaram sua vida pessoal, com manchetes frequentemente focando em seus divórcios, casos e declarações provocativas sobre sexualidade. Apesar das críticas de elementos mais conservadores da sociedade, Mansfield afirmava que estava simplesmente abraçando sua feminilidade e se recusando a ser limitada por expectativas ultrapassadas. Sua carreira atingiu o auge no final da década de 1950 com filmes como The Girl Can't Help It e Will Success Spoil Rock Hunter? Embora seus papéis no cinema frequentemente a estereotipassem como uma loira burra, ela demonstrou maior versatilidade em performances teatrais, mais tarde em sua carreira. A disposição de Mansfield para viver abertamente como um ser sexual representou um desafio precoce aos papéis de gênero restritivos de seu tempo. Ela abriu caminho para futuras gerações de celebridades femininas que exigiriam maior autonomia sobre suas identidades sexuais e vidas pessoais. Tragicamente, sua vida foi interrompida em um acidente de carro em 1967, aos 34 anos de idade. Mas seu legado como símbolo da liberdade sexual emergente para mulheres em Hollywood perdura. Clara Bow. Clara Bow, a original It Girl da década de 1920, ganhou fama como um símbolo da cultura flapper dos loucos anos 20. Sua carreira foi marcada tanto por sucesso profissional quanto por escândalos pessoais que, em última análise, contribuíram para sua aposentadoria precoce da atuação. Nascida no Brooklyn em 1905, Clara Bow teve uma infância traumática marcada pela pobreza, pelo abuso sexual de seu pai e pela doença mental de sua mãe. Apesar desses desafios, ela entrou em um concurso de beleza aos 16 anos, o que a levou ao seu primeiro papel no filme Beyond the Rainbow. Seu grande avanço veio com o filme It de 1927, que consolidou seu status como o maior símbolo sexual de Hollywood. A vida pessoal de Bow tornou-se matéria-prima para os tabloides durante toda a sua carreira. A imprensa alegou que ela organizava orgias para o time de futebol americano da USC e se envolvia em várias atividades escandalosas. Embora algumas dessas histórias possam ter sido exageradas para sensacionalismo, Bow teve uma série de noivados rápidos e relacionamentos que eram publicamente conhecidos. A vida amorosa dela incluiu múltiplos noivados rompidos e casos, que foram seguidos de perto pelas colunas de fofocas de Hollywood.
Esses escândalos, combinados com sua agenda de trabalho exigente e dificuldades de saúde mental, afetaram sua carreira e bem-estar pessoal. O constante escrutínio de sua vida pessoal, junto com a exploração da indústria e seus próprios desafios de saúde mental, levaram Ball a se aposentar da atuação em 1933, com apenas 28 anos de idade. Ela se casou com o ator Rex Bell em 1931, e eles permaneceram juntos até a morte dela em 1965. Louise Brooks. Louise Brooks, a icônica flapper dos anos 20, era tão conhecida por sua natureza rebelde, quanto por seus papéis no cinema. Sua vida pessoal era um emaranhado de relacionamentos abertos e casos amorosos que desafiavam a moralidade convencional de sua época. Brooks casou-se com Benjamin B. Lay, um distribuidor de filmes, em 1925. O casamento deles era incomum desde o início, com Brooks mantendo sua independência e buscando relacionamentos tanto com homens quanto com mulheres. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos que escondiam seus casos, Brooks era notavelmente aberta sobre sua vida pessoal, abraçando sua bissexualidade numa época em que tal abertura era praticamente inédita em Hollywood. Os relacionamentos de Brooks eram tão fascinantes quanto sua carreira cinematográfica. Ela teve casos notáveis com Damon Runyon, William Powell, Tallulah Bankhead. Sua autobiografia, Lulu em Hollywood, revela uma mulher que não pedia desculpas por suas escolhas. Brooks escreveu com franqueza sobre seus casos, afirmando: "Sempre fui um espírito livre e nunca vi sentido em esconder minha verdadeira natureza." The Founder, a não conformidade de Brooks, teve um custo. Os executivos de estúdio acharam seu comportamento problemático e sua carreira sofreu como resultado disso. Após seu casamento com Leigh terminar em 1930, Brooks teve dificuldade em encontrar papéis importantes em Hollywood, acabando por se mudar para Nova York, onde trabalhou no teatro e no jornalismo. Sua disposição para viver abertamente segundo seus próprios termos a tornou uma figura ao mesmo tempo fascinante e controversa. A história de Brooks ilustra como estrelas femininas que desafiaram normas convencionais enfrentaram consequências profissionais que seus colegas masculinos muitas vezes evitaram. Frank Sinatra. O caso dramático de Frank Sinatra com Ava Gardner representou uma das traições mais sensacionais da velha Hollywood. Sinatra se casou com sua primeira esposa, Nancy Barbato, em 1939, e juntos tiveram 3 filhos. O casamento deles parecia estável até Sinatra cruzar com a deslumbrante Ava Gardner no set de Os Assassinos, em 1945. A química entre Sinatra e Gardner foi imediata e intensa. O caso deles começou enquanto Sinatra ainda era casado com Nancy, e apesar de Gardner ser amiga de figuras poderosas como Howard Hughes, que desaprovava o relacionamento. O envolvimento apaixonado do casal se tornou o escândalo mais comentado de Hollywood, em meados da década de 1940. Sinatra pediu o divórcio de Nancy em 1948, alegando diferenças irreconciliáveis. E poucos dias após o divórcio ser finalizado, ele se casou com Gardner em uma pequena cerimônia em 1948. A rápida sucessão de eventos atraiu duras críticas tanto da imprensa quanto do público, com muitos vendo Sinatra como alguém que abandonou sua esposa leal e jovem família pelo glamour de Hollywood. O casamento deles estava longe de ser tranquilo. Tanto Sinatra quanto Gardner foram descritos como indivíduos nervosos com temperamentos voláteis. O relacionamento deles foi marcado por discussões dramáticas, brigas públicas e múltiplas separações. Gardner, uma vez, supostamente ameaçou Sinatra com uma faca durante uma discussão particularmente acalorada. Apesar da turbulência, a busca de Sinatra por Gardner demonstrou sua determinação em seguir seus desejos independentemente das consequências. Enquanto o caso prejudicou sua reputação com alguns fãs, o talento e o carisma de Sinatra lhe permitiram enfrentar o escândalo relativamente bem, eventualmente reconstruindo sua carreira e se tornando uma estrela ainda maior nos anos 1950. O relacionamento exemplificou a personalidade complexa de Sinatra, capaz de grande arte, mas frequentemente autodestrutivo em sua vida pessoal. Humphrey Bogart. O caso de Humphrey Bogart com Lauren Bacall, durante seu casamento com Mae Method, representa um dos mais fascinantes escândalos românticos da velha Hollywood. O relacionamento começou no set de Uma Aventura na Martinica em 1944, quando Bogart tinha 44 anos e Bacall apenas 19. Uma diferença de idade significativa que imediatamente chamou a atenção do público.
Bacall praticamente não tinha experiência em atuação antes de ser escalada para atuar ao lado de Bogart, neste filme dirigido por Howard Hawks. A química deles foi elétrica desde o início, tanto dentro quanto fora das telas. O relacionamento da dupla se desenvolveu rapidamente, apesar do casamento de Bogart com Method, que era conhecida por sua personalidade volátil e por beber muito. O caso criou consideráveis escândalos, especialmente dado a diferença de idade substancial e o compromisso matrimonial existente de Bogart. Os tabloides sensacionalizaram o relacionamento deles, chamando Bacall de The Look, por seu olhar marcante e maneirismos sofisticados, apesar de sua juventude. Apesar da controvérsia, Bogart se divorciou de Method em 1945 e se casou com Bacall apenas alguns meses depois. O casamento deles se tornou uma das parcerias mais celebradas de Hollywood, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Eles apareceram juntos em vários filmes clássicos, incluindo À Beira do Abismo, Prisioneiro do Passado e Paixões em Fúria. O relacionamento deles demonstrou como os protagonistas de Hollywood podiam usar seu poder de estrela para remodelar suas vidas pessoais de acordo com seus desejos, frequentemente dobrando as convenções sociais à sua vontade. A carreira de Bogart não só sobreviveu ao escândalo, mas prosperou, com seu casamento com Bacall aprimorando sua imagem de galã romântico. A parceria deles durou até a morte de Bogart em 1957, permanecendo como uma das histórias de amor mais duradouras de Hollywood, apesar de seu início controverso. O caso e o subsequente casamento ilustraram como talento e presença na tela poderiam transcender escândalos pessoais, criando um legado que continua a fascinar o público até hoje. Spencer Tracy. O longo caso de Spencer Tracy com Katharine Hepburn representa um dos relacionamentos mais fascinantes e complicados da velha Hollywood. Tracy foi casado com Louise Treadwell de 1923 até sua morte em 1967, uma união que durou mais de 4 décadas, apesar do coração errante de Tracy. O casal teve 2 filhos juntos, mas as crenças católicas de Tracy o impediam de considerar o divórcio. Em 1928, Tracy conheceu Katharine Hepburn, quando atuaram juntos na peça A Verdade sobre Bruce. O relacionamento deles floresceu em um caso apaixonado que continuaria, com algumas interrupções, pelo restante da vida de Tracy. O caso era um segredo aberto nos círculos de Hollywood, embora o sistema de estúdios trabalhasse para mantê-lo fora da imprensa convencional para proteger a imagem de Tracy como um homem de família. O que tornava essa situação particularmente incomum era o relacionamento que se desenvolveu entre Katharine Hepburn e Louise Treadwell. Apesar de ser a outra mulher, Hepburn e Treadwell formaram uma amizade complexa. Treadwell, ciente do caso, optou por aceitar a situação em vez de acabar com seu casamento, criando um relacionamento tripartido que era notavelmente estável para os padrões de Hollywood. Tracy e Hepburn colaboraram em 9 filmes juntos, incluindo A Costela de Adão e Quando o Coração Floresce, desenvolvendo uma química profissional que espelhava sua conexão pessoal. O relacionamento deles navegou cuidadosamente pelos limites da época. Tracy voltava para sua família nos fins de semana, enquanto Hepburn mantinha sua própria carreira. Independência. Este arranjo complexo demonstrou como algumas das maiores estrelas de Hollywood administravam seus desejos pessoais dentro das restrições morais e sociais de sua época. A recusa de Tracy em se divorciar, apesar de sua óbvia devoção por Hepburn, refletia tanto suas convicções pessoais quanto a da era dourada de Hollywood, onde certas indiscrições eram toleradas desde que permanecessem a portas fechadas. Errol Flynn. Errol Flynn, o carismático ator australiano que se tornou um dos mais famosos aventureiros de Hollywood, viveu uma vida tão aventureira fora das telas quanto seus famosos papéis no cinema. Suas façanhas pessoais, numerosos casos amorosos e problemas legais criaram um legado complexo, que tanto aprimorou quanto ameaçou sua célebre carreira. Nascido na Tasmânia em 1909, Flynn chegou a Hollywood em 1933 com um passado colorido que incluía períodos como garimpeiro de ouro e gerente de plantação no Pacífico Sul. Sua aparência impressionante e charme natural rapidamente lhe renderam um contrato com a Warner Brothers, onde ele ficou famoso por seus papéis em filmes de aventura como Capitão Blood e As Aventuras de Robin Hood. Flynn era conhecido em toda Hollywood por seu apetite insaciável por mulheres. Seus casos amorosos eram lendários, com inúmeras estrelas e socialites associadas a ele.
Algumas de suas relações notáveis foram 3. A primeira foi com Lila St. John, que afirmou ter tido um caso de 3 anos com Flynn. A segunda foi com Beverly Adland. Ela era uma jovem atriz, que mais tarde escreveu sobre seu relacionamento em suas memórias. A terceira foi Patrícia Medina. Ela foi sua colega de elenco em vários filmes e se casou com ele em 1959. Sua reputação de conquistador tornou-se quase tão famosa quanto seus papéis no cinema, com histórias de suas conquistas circulando amplamente nos círculos de Hollywood. O escândalo mais prejudicial da carreira de Flynn ocorreu em 1942, quando ele foi acusado por 2 adolescentes, Virginia Brown e Betty Ann Quiller. O julgamento se tornou uma sensação midiática. Apesar da natureza séria das acusações, Flynn foi absolvido após um julgamento altamente divulgado. O caso danificou sua reputação temporariamente, mas sua carreira sobreviveu ao escândalo. O julgamento revelou um padrão de comportamento que muitos em Hollywood já suspeitavam: o desrespeito de Flynn pela moralidade convencional quando se tratava de seus relacionamentos pessoais. A disposição de Flynn para buscar relacionamentos, apesar das potenciais consequências, demonstrou um padrão de comportamento autodestrutivo que foi, de certa forma, tolerado pelos homens de destaque em Hollywood. Enquanto estrelas femininas que se comportavam de maneira semelhante muitas vezes enfrentavam severas consequências profissionais, o charme e o apelo de bilheteira de Flynn lhe permitiam superar escândalos que poderiam ter destruído carreiras menores. Suas façanhas pessoais às vezes ofuscavam suas conquistas profissionais, com tabloides seguindo cada um de seus passos. Apesar disso, Flynn permaneceu uma grande estrela durante as décadas de 1940 e 1950, demonstrando como as estrelas masculinas de Hollywood frequentemente conseguiam escapar de comportamentos que teriam sido o fim de carreira para suas contrapartes femininas. A história de Flynn ilustra as dinâmicas complexas da velha Hollywood, onde certos comportamentos eram ignorados para estrelas que traziam retornos significativos de bilheteria. Sua disposição para viver a vida em seus próprios termos, apesar das consequências, o tornou uma figura tanto amada quanto controversa. Sua carreira declinou no final dos anos 50, em parte devido às mudanças nos gostos do público e em parte devido aos seus problemas de saúde decorrentes de anos de vida difícil. Flynn faleceu em 1959 aos 50 anos, deixando um legado de papéis icônicos no cinema e uma reputação por viver a vida ao máximo, sem se importar com as consequências. Hoje, Flynn é lembrado não apenas por seus papéis de capa e espada, mas como um símbolo dos excessos e padrões duplos da velha Hollywood, onde talento e apelo nas bilheterias às vezes podiam ofuscar falhas pessoais.